A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 29 de março de 2024, nosso 89º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução na linguagem de hoje na Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em 1 Reis 4, 5 e 6. Vamos acompanhar juntamente comigo? Os funcionários de Salomão. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes: sacerdote Azarias, filho de Zadok, escrivães Eliofere e Aias, filho de Cisa, conselheiro do rei Josafá, filho da Elude, comandante do exército Benaías, filho de Joiada, sacerdotes Zadok e Abiatar, chefe dos administradores do distrito Azarias, filho de Natã, conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natã, encarregado dos servidores do palácio Aissar, encarregado dos trabalhadores forçados Adonirão, filho de Ábida. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha um dever de fazer isso durante o mês do ano. São estes os nomes desses 12 administradores e dos seus distritos: Ben-Ur, a região montanhosa de Efraim, Ben-Dequer, as cidades de Maasás, Zalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Hanã. Ben-Esed, as cidades de Arubote e Socó, e todo o território de Efer. Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, toda a região de Dor. Banã, filho de Elude, as cidades de Tanak, Mexido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jereus, até a cidade de Abel, Meolá e Joquimeão. Ben-Geber, a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade que pertenciam ao grupo da família de Jair, descendente de Manassés, e a região de Argode, em Bazã, onde havia ao todo 60 cidades grandes, cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, o distrito de Manaim. Aimás, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, o território de Naphtali. Baanã, filho de Usai, a região de Asser e a cidade de Bealote. Josafá, filho de Paruá, o território de Isacar. Simei, filho de Elá, o território de Benjamim. Geber, filho de Uri, a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos amorreus, e por Og, rei de Bassã. No território de Judá, também havia um administrador. A prosperidade no reino de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rei do rio Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos de Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pastos e 100 carneiros, fora veados, gazelas, corços e aves domésticas. Salomão dominava toda a região
a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste de Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança e de uma ponta do país à outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, fornecia os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha, onde eram necessários para os cavalos que puxavam os carros da guerra e para os animais do trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimento tão grande que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente e do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã e Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Moal. E a sua fama se espalhou a todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastavam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Salomão prepara a construção do templo. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei, em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, que nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu a seguinte a Davi, o meu pai: o seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus e eu pagarei os seus operários quanto mais quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a gente da cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Hirão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os seus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários.
E assim Hirão forneceu Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. E cada ano Salomão forneceu a Hirão 2.000 toneladas de trigo, 400 mil litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu suas promessas e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo o Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos, de 10.000 homens. Cada grupo passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens a fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para o alicerce do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Hirão, alguns homens da cidade de Biblo, prepararam as pedras e as madeiras para a construção do templo. Salomão constrói o templo. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão de Israel, no mês de Cise, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento, por 9 de largura, por 3,5 de altura. A sala da entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura, as do andar do meio tinham 2,70 metros de largura e as do andar de cima 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras para que assim durante a construção não se ouvisse o barulho dos martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para cada sala do andar térreo ficava ao lado sul do templo, e havia escadas para subir ao 2º e ao 3º andares. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostadas na parede do templo, ligados com ela por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. O acabamento do templo por dentro. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e aos assoalhos foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna que foi chamado de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão O lugar santo, que ficava na frente do lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração do cedro era enfeitada com detalhes em forma de cabaça de flores
todas a parte de cedro da sala de revestir de cedros para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o lugar santíssimo, para nela se colocar a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura por 9 de altura e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro, o lado de dentro do templo era revestido de ouro e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do lugar santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeiras de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4 metros e 40 de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam com asas estendidas de lugar, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins foram folheados de ouro. As paredes do lugar santo, do lugar santíssimo, eram todas enfeitadas com figuras entalhadas representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões eram revestidos de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocado uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto das ombreiras formavam um arco em pontas. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheados de ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas e 2 folhas que eram feitas de pinho, e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas de ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedra. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Cise, segundo mês do 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.